Caí do trem. Atualmente eu me sinto como alguém que caiu do trem em movimento. Parece que o trem da história estava em alta velocidade e num momento eu saí dele e não percebi. A viagem continuou, todos estão a bordo, mas eu perdi alguma coisa no caminho. Eu olho para o mundo, quais os princípios que temos vivido. Eu não creio que mudou, mas que aquilo que sempre existiu está ampliado. Lembra as palavras do Senhor que disse, por aumentar a iniquidade. Ela não é nova, apenas ampliou. Volto meus olhos para a igreja e então surgem meus questionamentos. Não consigo entender, me sinto verdadeiramente fora dos trilhos. Perdi alguma coisa no caminho, caí do trem. Quando foi que passamos a aceitar o pecado como um direito? Durante toda a história bíblica, pecado não era direito. Existia, é verdade, com certeza, mas não como um direito, e sim como uma desobediência à vontade de Deus, motivo de condenação, de morte. Na antiguidade, inclusive, morte física, mas principalmente morte espiritual, pois contrariava a vontade de Deus. Parece que mudamos o conceito de direito. O termo é definido no dicionário como que segue a lei e os bons costumes, justo, correto, honesto, de acordo com os costumes, o senso comum, as normas morais e éticas, o que é certo. Então, quando foi que está em desacordo com os bons costumes, com o senso comum e as normas morais e éticas passou a ser um direito? Quando foi que começamos a tratar com naturalidade atos contrários às Escrituras? Quando os princípios de Deus passaram a ser considerados depois de avaliarmos os costumes, a ética e a moral humanos? Será que vivemos na era em que dentro da igreja chamamos ao bem mal e ao mal bem? Quando o amargo é doce e o doce é amargo, minha mente se confunde. Fico me imaginando como participante de um daqueles filmes em que o personagem dorme e acorda em uma outra época, no futuro, e está totalmente perdido, pois tudo que conhecia não existe mais. E tudo o que vê lhe parece estranho. Vive em meio a um evangelho em que as justificativas surgem com muita facilidade. E a oportunidade de evangelizar justifica a convivência pacífica com o pecado, onde a memória dos acontecimentos bíblicos parece ter desaparecido. Será que apenas eu me lembro que Deus condenou Acã por esconder alguns bens conquistados na guerra, em desobediência, ou seja, em pecado com o que ele ordenou? Que ele considerou grave Moisés, seu amigo íntimo, desobedecer-lhe a ordem e ter batido na rocha a ponto de não poder entrar na terra prometida? Que ele retirou o trono de Saul quando este não conseguiu esperar o profeta e assumiu uma postura que não lhe cabia? Que ele fulminou Ananias e Safira por afirmarem ter vendido uma herdade por um valor, apenas contando uma pequena mentira? Quando foi que passamos a aceitar a ideia de que os fins, ou seja, a conversão do pecador, justificam os meios, a aceitação do pecado? Será que Jesus não era tão cristão e o seu amor não era tão grande porque ele chamou os pecadores de pecadores, os hipócritas de hipócritas, os ladrões de ladrões e até aqueles que com ele andavam? Quando acharam duro o seu discurso, perguntou: quereis vós também ir? Aprendi que as pessoas, para se arrependerem e mudarem de direção, ou seja, para se converterem, precisam entender que são pecadores, verdadeiramente contrários à vontade de Deus, e por isso precisam se arrepender, senão serão mortos e condenados em seus delitos e pecados. Mas talvez eu tenha aprendido errado. Às vezes penso que fiquei parado na história, que o pecado evoluiu e eu não acompanhei esta evolução. Será que eu deveria? Muito me preocupa esta minha mentalidade retrógrada, ultrapassada, que não teve forças ou velocidade suficiente para acompanhar as mudanças. Espero que nunca chegue o dia em que
além de aceitar o pecado como um direito, daquele que está no mundo, que consideremos a possibilidade que ele se torne também um direito nosso. Porque tudo isso, eu penso que não fui para o céu, mas não me encaixo mais neste mundo. Então o que fazer? Sinceramente, não sei. Então eu oro a Deus e digo: Pai, talvez eu esteja sendo mais justo do que o que convém. E esteja me tornando legalista, não sei. Mas se corro o risco de aceitar o pecado e me afastar das tuas ordenanças, então eu prefiro estar longe do normal, do racional, do atual e permanecer em ti. Amém.